Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Lendo. Se inscreva já para ficar por dentro dos próximos títulos e boa leitura! Eutituba, Bruxa Negra de Salem. Epílogo. Essa é a história da minha vida, amarga, tão amarga. Minha história verdadeira começa onde ela termina e não terá fim. Christopher se enganou, ou quis mesmo me machucar. Ela existe, a canção de Tituba. Eu a ouço por toda a ilha, de North Point a Silver Sands, de Bridgeton a Bottom Bay. Ela corre à crista dos morros, ela se balança nas flores do Caetê. Outro dia ouvi um menino de 4 ou 5 anos cantarolando-a. De alegria eu deixei cair a seus pés 3 mangas bem maduras. Ele ficou lá, olhando para a árvore, que fora de época lhe ofereceram um presente tão grande. Ontem foi uma mulher, lavando seus trapos nas pedras do rio, que a murmurava. Por reconhecimento, me envolvi em torno de seu pescoço. Lhe dei uma leveza da qual ela havia esquecido e que redescobriu ao se olhar na água. A todo momento eu a ouço. Quando corro à cabeceira de alguém que agoniza, como tomo nas mãos um espírito ainda assustado de um recém-falecido, quando permito aos humanos rever furtivamente aqueles que achavam que tinham perdido. Pois viva ou morta, visível ou invisível, eu continuo a cuidar e a curar. Mas, sobretudo, fui designada a outra tarefa, ajudada por Ifigênia, meu filho amante, companheiro da minha eternidade, alentar o coração dos homens, alimentar seus sonhos de liberdade, de vitória. Não há uma revolta que eu não tenha feito nascer, uma insurreição sequer, uma desobediência. Desde essa grande rebelião, abortada em 1700 e alguma coisa, não há mês que se passe sem a eclosão do fogo, sem que um envenenamento dizime uma casa grande ou outra. Erran cruzou o mar novamente depois que, sob meu comando, os espíritos daqueles aos quais ele havia infligido o suplício vieram dançar noite após noite em volta de sua cama. Eu o acompanhei até a embarcação Faith e o vi engolir a seco cada vã esperança de ter um sono sem sonhos. Christopher também se revirava na cama e não tinha mais nenhum gosto pelas mulheres. Eu me abstive de prejudicá-lo ainda mais. Afinal, não era ele o pai da minha filha não nascida morta sem ter vivido? Não atravessei o mar para perseguir Samuel Parris, os juízes e os pregadores. Eu sei que outros serão responsabilizados. Que o filho de Samuel Parris, objeto de sua atenção e seu orgulho, vai morrer louco. Que Cotton Mather vai ser desonrado e acusado por uma cadela. Que todos os juízes vão perder sua soberba. Que, de acordo com as palavras de Rebecca Nurse, o tempo de outro julgamento vai chegar. Se ele não me incluir, o que isso importa? Não pertenço à civilização do livro e do ódio. É dentro do coração que os meus guardarão minha memória, sem necessidade de grafia alguma. É dentro da cabeça, em seu coração e em sua cabeça. Como eu morri sem que fosse possível parir, os invisíveis me autorizaram a escolher uma descendente. Eu procurei por muito tempo. Espiei dentro das cabanas, observei as lavadeiras dando de mamar, as amarradeiras empilharem os bebês que eram forçadas a levar aos campos. Comparei, pesei, tateei e, finalmente, achei a certa, Samantha. Foi quem eu vi chegar ao mundo. Eu tinha o costume de cuidar de Délice, sua mãe, uma negra crioula instalada em Bottom Bay. Como ela já tinha perdido 2 ou 3 crianças no nascimento, ela me chamou rápido para perto dela. Para enganar sua angústia, seu companheiro esvaziava muitos copos na varanda. O parto durou horas, a criança estava virada, a mãe perdia seu sangue e suas forças, e sua pobre e exausta alma só queria deslizar para a morte. O feto se recusava, lutou com raiva para entrar em seu universo separado apenas por uma frágil válvula de carne. Ela acabou triunfando e eu recebi em minhas mãos uma menininha de olhos curiosos e uma boca resoluta. Eu a vi crescer e explorar, tropeçando em suas pernas vacilantes, o inferno fechado da plantação
e ainda assim encontrar felicidade na forma de alguma nuvem, na penugem solta de um ilang-ilang ou no sabor frio da laranja. Desde que aprendera a falar, questionava: por que Zamba é tão estúpido? Por que ele deixa o coelho sentar sobre suas costas? Por que nós somos escravizados e eles são senhores? Por que há só um Deus? Não tinha que ter um para cada escravizado? Como a resposta dos adultos não a satisfizeram, ela as fez para seu uso. A primeira vez que apareci para ela, quando soube da minha morte pelo grande rumor na ilha, não demonstrou interesse, como se tivesse entendido que estava marcada por um destino muito particular. Agora ela me segue religiosamente. Eu revelo a ela os segredos permitidos, a força oculta das plantas e a linguagem dos animais. Eu a ensino a descobrir a forma invisível do mundo, a rede de comunicações que o atravessa e os sinais símbolos. Uma vez, quando seu pai e sua mãe estavam dormindo, ela se juntou a mim na noite em que eu a ensinei a amar. Filha que não carreguei, mas que a mim foi designada, a mais alta maternidade. Ifigênia, meu filho amante, não está em paz. Ele se esforça para levar a cabo a religião que não pôde completar durante a sua vida. Ele escolheu um filho, um pequeno negro congo com panturrilhas vigorosas, nas quais os capatazes já botaram os olhos. Outro dia, ele não cantou a canção de Tituba? Nunca estou só. Mãe Ayá, Abena, minha mãe, Iaô, Ifigênia e Samanta. E então, a minha ilha. Eu me confundo com ela. Não há nenhuma de suas trilhas que eu não tenha percorrido, nenhum riacho no qual eu não tenha me banhado, nenhuma mafumeira cujos galhos eu não tenha me balançado. Essa constante, extraordinária simbiose me vinga da minha longa solidão nos desertos da América, vasta terra cruel onde os espíritos só fazem mal. Em breve, eles cobrirão o rosto com capuz para nos torturar melhor. Trancarão nossos filhos atrás das pesadas portas dos guetos. Eles vão ainda reprimir todos os nossos direitos, e o sangue responderá ao sangue. Eu só tenho um arrependimento, porque os invisíveis também têm seus arrependimentos, para que sua parte de felicidade tenha mais sabor. O meu foi ter sido separada de Esther. Sim, nós nos comunicamos. Eu sinto o cheiro de amêndoas secas de sua respiração. Ouço o eco de seu sorriso, mas permanecemos uma de cada lado do oceano, que não atravessamos. Sei que ela está seguindo seu sonho, criar um mundo de mulheres que seja mais justo e mais humano. Amei demais o homem e continuo a fazê-lo. Às vezes gosto de deslizar em alguma cama para satisfazer restos de desejo. Assim meu amante efêmero pode se maravilhar com seu prazer solitário. Sim, agora estou feliz. Eu entendo o passado, eu leio o presente. Eu conheço o futuro. Agora eu sei por que há tanto sofrimento. Por que os olhos dos nossos negros e das nossas negras são brilhantes de água e de sal. Mas eu também sei que tudo isso terá um fim. Quando? O que importa? Não tenho pressa. Estou liberta dessa impaciência que é própria dos humanos. O que é uma vida quando olhamos a imensidão do tempo? Na semana passada, uma jovem escravizada se suicidou, uma achante com minha mãe Abena. O padre a tinha batizado Laetitia, e ela se sobressaltou ao ouvir esse nome, incongruente e bárbaro. Por 3 vezes ela foi trazida de volta à vida. Eu a seguia passo por passo e lhe inspirava sonhos. Ai de mim! Eles a deixavam mais desesperada pela manhã. Ela se aproveitou da minha desatenção para pegar um punhado de folhas de mandioca que mascou com raízes venenosas. Os escravizados a encontraram rígida, baba nos lábios, já soltando um fedor terrível. Tal caso permanece isolado, e são muito mais numerosas as vezes em que detém uma pessoa escravizada à beira do desespero, sussurrando: veja o esplendor da nossa terra. Logo ela será toda nossa. Campo de ortigas e cana-de-açúcar, colinas de inhame e carreiras de mandioca, toda. Às vezes, e é estranho, eu fantasio em ser mortal de novo. Então me transformo, eu viro um Anolis, eu puxo a minha faca quando as crianças se aproximam de mim, armadas com pedacinhos de palha.
Às vezes eu me faço um galo e fico quase bêbada de tanto cantar. Fico bem mais bêbada que de rum. Ah, amo a excitação do escravizado a quem permito vencer a luta. Ele sai com passos de danças erguendo o punho em um gesto que logo simbolizará outras vitórias. Às vezes viro um passarinho e desafio os jogos de palma dos meninos arteiros que gritam "Peguei!" E eu voo com um farfalhar de asas e rio da cara frustrada deles. Às vezes, enfim, me faço cabra e fico dando voltas ao redor de Samantha, que não é boba, pois essa minha menina aprendeu a reconhecer a minha presença no tremor dos pelos de um animal, na crepitação de um fogo entre quatro pedras, do jorro brilhante do rio e no sopro do vento, que despenteia as grandes árvores das colinas. Eutituba, Bruxa Negra de Salem. Nota historiográfica. Os julgamentos das bruxas de Salem começaram em março de 1692 com a prisão de Sarah Good, Sarah Osborne e Tituba, que confessou seu crime. Sarah Osborne morreu na prisão em maio de 1692. 19 pessoas foram enforcadas e um homem, Giles Corey, foi condenado a uma dura pena, foi esmagado até a morte. No dia 21 de fevereiro de 1693, Sir William Phips, governador real de Bay Colony, enviou um relatório a Londres que dava continuidade às prisões da colônia e pedia permissão para diminuir o sofrimento. Isso foi feito em maio de 1693, quando as últimas acusadas se beneficiaram de um perdão geral e foram libertadas. O reverendo Samuel Parris deixou a aldeia de Salem em 1697, depois de uma longa querela com seus habitantes, a propósito de salários atrasados e da lenha para o aquecimento que nunca lhe foi entregue. Sua mulher morreu um ano antes, ao dar à luz seus filhos, Noia. Por volta de 1693, Tituba, nossa heroína, foi vendida na prisão pelo preço de sua pensão, suas correntes e seus ferros. A quem? O racismo, consciente ou inconsciente, dos historiadores foi tamanho que ninguém se importou. De acordo com Anne Petrie, uma romancista negra americana que também se apaixonou por essa personagem, Tituba foi comprada por um tecelão e terminou seus dias em Boston. Uma vaga tradição afirma que ela foi vendida a um comerciante de escravizados que a levou de volta a Barbados. Quanto a mim, a autora, eu ofertei a ela um final da minha escolha. Deve-se notar que a aldeia de Salem é hoje chamada Danvers, e que é na cidade de Salem que a maioria dos julgamentos aconteceu, mas não a histeria coletiva, que faz fama com a memória da bruxaria. Essa e outras histórias você acompanha no canal Eu Lendo. Se inscreva e ativa o sininho. Até a próxima!